Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, enquanto eu vou contextualizando a aula de hoje. Não sei se vocês observaram, mas lá na nossa pasta de contingenciamento, onde a gente está publicando vídeos e o material associados às aulas no esquema home office, eu publiquei lá um arquivo zip associado a um novo projeto exemplo que vocês vão ter que baixar e abrir ele no NetBeans, certo? Ele vai auxiliar a gente a aplicar na prática aquilo que a gente vai ver na aula de hoje, já que a gente vai começar a aplicar padrões de projeto utilizando a linguagem de programação Java e o paradigma de programação orientada a objeto, certo? Lá constam algumas classezinhas que abordam conteúdos que a gente já viu em aulas anteriores. Então, para a gente não estar perdendo tempo recriando essas classes, nem adicionando bibliotecas, nem criando interface gráfica, esse projeto já tem pelo menos uma base inicial para que a gente possa focar em aplicar a teoria e a prática que a gente vai ver na aula de hoje. Então, enquanto eu for contextualizando a aula, mostrando a parte teórica, é importante que você esteja com o NetBeans aberto e, se possível, com esse projeto já aberto, para quem pretende seguir a codificação comigo na aula de hoje. Então, é interessante baixar. Quem vai ver essa aula posterior vai aplicar na prática aquilo que a gente vai ver hoje também depois. Então, fica à vontade, mas ciente de que tem esse projeto que vocês vão poder utilizar sem precisar codificar interface gráfica, conexão com o banco, no início, né? Sem perder o conteúdo já visto em aulas anteriores. Certo, pessoal? Então, enquanto vocês estão acessando lá o NP Virtual Blackboard para poder baixar esse arquivo, só contextualizando o conteúdo da aula de hoje, como eu disse, a gente começa a ver um pouquinho de design patterns, ou padrões de projeto aplicados especificamente na linguagem de programação Java e especificamente no NetBeans. Passadas as aulas, a gente já tem recursos que nos permitem desenvolver processamentos ou interface gráfica, de certa forma, nos preparando para criar aplicações completas no âmbito desktop, no âmbito Java Standard Edition. Mas qual é o problema de tudo isso, né? Nada impede a gente desenvolver recursos para a camada de apresentação, né? A gente está preocupado em desenvolver recursos de front-end. Também a gente tem recursos para desenvolvimento de blocos de back-end. E agora também a gente também tem a possibilidade de persistir dados, portanto, também trabalhar na camada de persistência de dados. Porém, até o momento, a gente desenvolve tudo de forma muito nebulosa, onde recursos de camada de apresentação estão coexistindo com um código específico para processamento e gerência de negócios, e também na parte de pesquisa de dados, né? De lógica de negócio, melhor dizendo. Então, por enquanto, a gente consegue atuar nas 3 camadas, mas como se todas as camadas fizessem parte do mesmo blocão de código, né? Na mesma estrutura de classes. A gente chegou a particionar um pouquinho no nosso projeto base, que é aquele projeto de agenda eletrônica, porém ainda não nada muito eficiente quanto ao que a gente chama de dividir e conquistar, já que na nossa interface gráfica que a gente criou na aula passada, a gente ainda tem código de persistência misturado com código de front. É aí que entra os padrões de projeto, né? Os padrões de projeto permitem que a gente possa organizar melhor os nossos projetos orientados a objeto, fazendo com que eu possa criar classes dedicadas apenas para renderizar GUI, renderizar a interface gráfica, classes dedicadas para instâncias de objetos e criação de interface entre classes, aquela classe que vai ficar mediando instâncias, enviando e recebendo mensagens, dizendo para a nossa aplicação qual é a hora de exibir um formulário de cadastro, qual é o momento de exibir um relatório de clientes, ao passo que também eu posso gerenciar a conexão e execução de consultas. Então, os design patterns, ao passo que a gente aprendeu recursos dessas camadas, agora fica mais fácil também a gente dividir a lógica das nossas aplicações, fazendo com que eu possa delimitar escopo entre as classes, unindo orientação a objeto
e padrões de projeto, que normalmente os principais padrões de projeto existentes no mercado são focados no paradigma de programação orientada a objeto. Então, vocês já aprenderam a base de orientação a objeto no semestre passado. A partir de agora, a gente está aprendendo a evoluir um pouquinho na aplicação do paradigma de programação orientada a objeto, também na parte de organização de escopo, a partir da implementação de padrões de projeto, certo? É um dos objetivos da aula de hoje, ok? Então, padrão de projeto é um termo utilizado no mundo da orientação a objeto, porque ele permite fazer se dividir para organizar e também delimitar escopo de classes e recursos ou de componentes das nossas aplicações. Lembrando que muita gente acha que não, é questão de mercado, eu adotar um padrão de projeto é obrigatório, porque o mercado é assim, o mercado exige isso, e eu tenho que fazer dessa forma. Na verdade, eu não gosto de ser radical em nada na minha vida. Em padrões de projeto, eu também assino embaixo, porque isso aqui é um mantra para mim quando eu falo em design pattern, certo? Adotar um design pattern não torna mais simples nem mais rápida a implementação do projeto. Basta você estudar, por exemplo, o Spring, certo? Não faz parte do escopo do curso, mas se der tempo a gente pode discutir. Aplicar ou utilizar o framework Spring em projetos Java é uma forma de você automatizar o uso de MVC. Porém, uma coisa é você usar o Spring Framework em um projeto grande, com vários módulos, onde tem a necessidade de eu criar vários módulos, views e controles, que a gente vai ver isso na aula de hoje, onde eu tenho vários componentes de interface gráfica a serem criadas, várias tabelas para serem mapeadas no esquema objeto relacional. Então, projetos grandes são favorecidos por design patterns porque eles mapeiam várias coisas que a gente tem que fazer repetidamente, vários recursos que eu venho utilizar, independente do projeto ou independente dos recursos que eu venho implementar, usar esses tipos de recurso ou mapear os recursos utilizando padrões impostos em design patterns é algo que vai ser favorável. Mas quando você está aprendendo Spring no início, onde você vai criar um Word para poder aplicar a sintaxe básica de uso do Spring, você vai ver que é muito módulo, muito recurso, muito caminho a ser seguido para fazer pouca coisa. Então, o uso de um padrão de projeto vai depender da sua necessidade de mapear recursos ou de padronizar a implementação, ou se você está trabalhando com equipe grande, onde você tem necessidade de fazer com que equipes conversem ou desenvolvam utilizando a mesma língua, ou conversando utilizando o mesmo padrão, ou codificando utilizando o mesmo padrão. Então, design pattern é interessante. Porém, se você está desenvolvendo um sistema no esquema equipe, onde você vai desenvolver apenas uma classe, onde essa classe só vai ter um método, onde esse método só vai instanciar um objeto explorando, talvez você tenha que ponderar o uso de um padrão de projeto ou não, porque ele pode colocar aí um guarda-chuva, uma abstração, que possa, no lugar de favorecer a codificação, ele possa aumentar a abstração de codificação, fazendo com que ela fique um pouco mais complexa. Então, o uso ou não de um padrão de projeto vai depender de tudo isso, do tamanho do seu projeto, da quantidade de pessoas ou dos stakeholders que você envolvido no desenvolvimento desse projeto, ou especificamente na experiência que cada componente de projeto tenha para poder aplicar um padrão de projeto. O que vai dizer se você vai adotar um determinado padrão de projeto ou não é o projeto que você vai codificar, é a linguagem de programação que você vai utilizar, é o escopo de execução, ela vai rodar na web, ela vai rodar desktop, dependendo também do escopo, de uso de hardware, software, do tipo de plataforma que você vai utilizar. Tudo isso, toda essa conjuntura que vai dirimir qual o melhor padrão de projeto a ser utilizado, se é que um padrão de projeto vai ser interessante ser aplicado. Então, como eu disse, não é algo que vai ser imposto, porém, ele favorece muitos detalhes do projeto que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, só continuando, o nosso primeiro padrão de projeto e o principal que a gente vai ver no curso aplicado à linguagem de programação Java é justamente o padrão de projeto MVC, né, que vem da sigla Model, View e Controller, né? E esse padrão de projeto especifica a separação lógica e física de classes entre grandes grupos de responsabilidades que estão listados aqui no slide, né? Eu posso dividir
as categorias de recurso ou de componentes da minha aplicação entre modelo, né, classes de modelo, que, como diz o slide aqui, são classes que mantêm as informações de negócio e implementam métricas que representam as regras de negócio. Normalmente, quando estou utilizando o modelo MVC, normalmente essas classes ficam dedicadas em fazer o mapeamento objeto relacional. É aquela classe que mapeia os esquemas que a gente define em tabelas de banco. Então, são classes bastante utilizadas, como eu estava dizendo, na modelagem objeto relacional. O que é modelagem objeto relacional e o que propõe ela, a gente vai falar daqui a pouco, ok? A visualização ou classes do tipo view, ou recurso tipo view, é o que permite que a gente possa mapear e criar os nossos front-end, né? Que seria a parte de interação humano-máquina, onde é que a gente pode criar e renderizar interfaces gráficas, formulários, componentes de interface gráfica, ou mesmo recursos que permitam ao usuário fornecer dados de entrada e poder visualizar saída. Já os controladores, eu gosto de dizer que os controllers são porteiros de aplicação, né? É ela que vai gerenciar tanto a renderização de views, quanto a comunicação com o banco, tanto quanto mapear dados para os nossos models, quanto submeter comandos para que os módulos possam inserir dados, capturar dados, selecionar dados, esses dados possam ser repassados para as views. Lembrando que essa divisão não é apenas lógica, né? Dependendo do framework que você venha utilizar, ou dependendo da sua implementação no modelo MVC, é uma boa prática também você separar esses recursos, esses componentes, essas classes também de forma física, criando pastas ou pacotes, né, no caso da linguagem de programação Java, para poder separar as classes que implementam models, as classes que implementam views e as classes que implementam controllers. Vários frameworks fazem isso de forma automática, mas é importante que vocês possam também aprender a como fazer tudo isso de forma manual. Primeiro, para não depender de framework, porque framework é hoje, não é amanhã. Framework, principalmente no Brasil, é muito de modinha, né? Tem aquele framework, PHP e JavaScript é muito disso, né? Tem aquele framework de mercado bastante utilizado, ano que vem é outro. Então, você aprender a criar esses componentes desse padrão de forma manual faz com que você possa entender a abstração do padrão, faz com que vocês possam ficar independentes de framework. Inclusive, tendo recursos para que vocês possam criar os seus próprios frameworks. Tem muita gente que ganha muito dinheiro, não criando aplicações, mas criando recursos para programadores criarem aplicações. Uma forma de você viabilizar isso é criando framework. Mas, em resumo, o modelo MVC é esse, né? Você permitir ao programador, permitir não, né? É, de certa forma, sugerir ao programador a separação lógica e física dos componentes que implementam cada um dos recursos que te permitam mapear recursos de camada de apresentação, camada lógica e camada de persistência de dados, certo? Aqui está um desenho básico do modelo MVC, que de certa forma ele está, inclusive, bastante batido, já que a maioria dos frameworks do mercado e da linguagem de programação que você vem a adotar é baseado nesse pequeno gráfico, né? Eu sempre vou ter classes controller gerenciando o momento que uma view vai renderizar uma interface gráfica para o usuário poder visualizar, né? Essa interface pode ter formulários, onde o usuário possa submeter dados a partir da view. Esses dados poderiam ser submetidos para o controller, e o controller tomar a decisão de mapeá-los em um objeto, onde esse objeto pode converter esses dados para um esquema de banco de dados não relacional ou relacional, e aí eu decidi se eu vou persistir esses dados em um banco de dados, que banco de dados vai ser utilizado. Esse mapeamento pode fazer, independente do banco de dados que eu esteja utilizando, eu possa utilizar métodos que abstraem recursos de acesso a banco. Então, independente se eu estiver trabalhando com MySQL ou Postgres, como o acesso a um SGBD específico está abstraído, eu vou utilizar métodos idênticos para bancos diferentes. A gente vai ver tudo isso na prática, certo?
Como eu gosto de apresentar MVC codificando, na verdade, na minha opinião, tudo fica melhor codificando, né? Principalmente em relação a Java. Então, a gente vai utilizar um projeto base. Esse projeto base, para que a gente não possa perder o que a gente fez no passado, para a gente não perder tempo em estar codificando o code que a gente já fez, a gente vai continuar a utilizar aquela base de dados que a gente chamou de aula Java, a gente vai continuar a utilizar aquela tabela de cadastro, a gente vai continuar a trabalhar com aquelas colunas de ID, nome, telefone, até para poder favorecer aqueles que estão acompanhando o curso desde o início do plano de contingência, né? Então, quem não assistiu às aulas de JDBC, de statements, de execução de consultas, de prepared statements, vai ficar um pouquinho complicado de acompanhar. Então, joia, pessoal. O objetivo desse exemplo é a gente criar uma estrutura de projeto parecida com essa daqui. O projeto que eu passei para vocês, de longe, já está mapeada prevendo o modelo MVC. Ele tem algumas classes que a gente vai adaptar eles para o padrão MVC, certo? Então, a gente vai ter classes que vai permitir que a gente possa definir componentes de visão. Nesse caso, a gente vai criar, não é nem criar, né? A gente vai utilizar a mesma interface gráfica que a gente utilizou em exemplos anteriores para a gente contextualizar JDBC. Vai ser aquele JFrame que a gente criou, onde o cara pode cadastrar o nome e o telefone. A gente tem aqueles botãozinhos que permitem que a gente possa executar operações de CRUD. E embaixo a gente vai ter um text area que vai permitir listar os nomes e os telefones já cadastrados. A gente vai mapear esse formulário daqui a pouco como um recurso da nossa camada de visualização. Aqui a gente está utilizando o Astar para poder desenhar esses diagramas de classe. Sempre quando eu quero representar um recurso de interação homem-máquina, sempre quando eu quiser representar um formulário ou uma tela que o cara vai poder utilizar componentes de interface gráfica para fornecer informações, normalmente esse símbolo aqui a gente utiliza no diagrama de classes para representar esse tipo de componente. Essa bolinha com um traço e um traço na vertical, né? Sempre quando eu quiser representar componentes de view, eu posso utilizar esse símbolo para poder generalizar o meu diagrama, indicando que eu vou precisar criar componentes de visualização. Componentes de interface gráfica precisarão ficar mapeados na minha camada view, né? Já para representar um bloco de controllers, nesse nosso projeto, a gente só vai ter um controller, eu já utilizo esse símbolozinho aqui, que é uma bolinha com um loop infinito, digamos assim, onde a gente vai mapear um controller, onde ele vai ter o trabalho de realizar as instâncias de views e models, e a partir dele gerenciar o momento que eu precisar capturar informações da minha view, o momento que eu vou precisar mapear esses dados no esquema objeto relacional, ou quando eu vou precisar executar consultas ou exibir resultados de volta para a minha view, certo? Nesse diagrama, o que eu tenho de forma mais destacada, de forma mais especializada, é justamente o meu model, que a gente vai falar mais especificamente daqui a pouco sobre o mapeamento do nosso model. E notem que, para eu mapear o model, não diferencia muito daquilo que a gente fez no passado para criar uma classe que representa uma entidade a ser manipulada pelas nossas aplicações. Nesse nosso exemplo, a gente vai ter que criar uma classe cadastro, a gente vai ter que criar os campos nome e telefone, a gente vai criar um método também toString, certo? Normalmente, quando eu preciso implementar models, normalmente uma classe model, ela mapeia recursos que precisarão ser acessados pela minha aplicação a partir de uma tabela, a partir de um esquema de banco de dados. Como eu tenho uma tabela chamada de cadastro, não é obrigatório, mas em muitos padrões aplicados a essa camada, de fato, isso é verdade. Quando eu estou trabalhando com MVC, que é um padrão de projeto, eu posso ter padrões específicos também para a criação dos meus models, dos meus controllers e das minhas views.
Então, eu tenho o padrão abstrato, né, como o padrão MVC, eu também posso ter micropadrões a serem aplicados em cada um dos componentes do meu padrão MVC, certo? Os padrões existentes preconizam que quando eu vou criar um model, normalmente o nome da classe que representa esse model siga o mesmo nome da tabela a ser mapeada. Como a gente tem a tabela cadastro, eu vou criar a classe cadastro, lógico que com C maiúsculo, porque eu estou seguindo aquelas boas práticas de o primeiro caractere do nome da minha classe ser em caixa alta. Mas, repito, isso não é obrigatório, nem no modelo MVC, nem na especificação de models, porque existem milhares de padrões de criação de classes modelo. Uma delas, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco, preconiza isso. Para cada tabela de banco existente, eu vou criar uma classe que mapeie aquela tabela. O mesmo nome dessa classe vai seguir o mesmo nome da tabela a ser mapeada. Tem a tabela cadastro e a classe cadastro também. Nossa classe tem dois campos a serem manipulados, né? Já que o ID é autoincremental. Então, ele vai ser automaticamente gerenciado pelo nosso banco. Então, para cada campo de tabela existente, eu vou ter que mapear esses campos como atributos de model, atributos de modelo, né? Então, eu vou criar, repito, não é obrigado a fazer dessa forma. Para esse modelo que eu estou adotando, eu vou criar um atributo para cada campo. Tem os campos vachar, nome e telefone, vou mapear eles a partir de atributos de classe Java também, na mesma quantidade, se possível, com o mesmo identificador, para ficar claro esse mapeamento, certo? Para o padrão que a gente está adotando, que eu vou falar daqui a pouco também, é normal eu ter métodos toString, né? Que tem o objetivo simplesmente de pegar todos os atributos de tabela e eu poder aglutinar, eu poder encapsular dentro de um único string. Por que isso? Para facilitar, por exemplo, eu vou executar um select all from cadastro where ID foi igual a 5. Então, o resultado dessa query vai me dar um nome e o telefone de alguém. Porém, como eu estou dividindo os recursos em camadas, agora não é mais responsabilidade da classe cadastro exibir o nome e o telefone desse usuário a partir dele. Agora é responsabilidade de uma view, né? Então, eu vou ter que submeter essa string para um controller, para o controller entender que esses dados precisarão ser encaminhados para a view, para que a view possa selecionar um formulário, uma tela, um GeoOption pane, para exibir essa string para o usuário. Como eu vou ter que transitar esses dados, é muito mais fácil eu criar um string de dados, um string, né? Para que esses dados possam transitar entre os meus componentes, entre as minhas camadas. Então, esse padrão de model que eu estou utilizando para especificar os modelos, criam ou impõem essa criação do método toString para facilitar essa transição de dados capturados das minhas tabelas e, ao mesmo tempo, para que possam ser mais fáceis de serem apresentadas nas minhas views. O toString é mais rápido em tempo de execução e depende muito. Assim, eu admito que eu prefiro o toString porque Java fornece vários métodos de manipulação do string, né? Inclusive, a gente viu quando estava trabalhando com a API Collection, né? Que eu posso trabalhar, por exemplo, com scanner no esquema de iterator, né? Eu posso pegar esse toString que está no esquema de fluxo e eu posso, desse fluxo, só extrair o nome, só extrair o telefone, ou então pegar todo string e já exibir na tela, já que eu tenho todas as informações do usuário. É um gosto pessoal. Eu gosto desse padrão de projeto de criação de model por causa disso. E especificamente em Java ele ajuda muito. Porém, em PHP, ele já não é tão interessante, porque a forma como o PHP manipula string é um pouquinho diferente do que o Java fornece para a gente. Então, em Java, é um recurso bem interessante por causa das classes iterator, que me permite manipular strings no esquema de token, né? Esquema de tokenizer. Então, todas as informações da minha consulta contida no string é mais fácil de capturar do que eu executar uma consulta toda vez para poder capturar as minhas informações. Então, se não tiverem dúvidas, a partir de agora a gente vai mapear cada uma das camadas, certo? Dando preferência a, primeiro,
gente criar as classes de modelo, para depois criar os controllers e só depois criar as views. Na verdade, é nem criar as views, né? Porque a view da nossa aplicação já está criada no projeto que eu compartilhei com vocês. Eu vou compartilhar com vocês a partir de agora, certo? Só para mostrar a estrutura que ela foi definida. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela. Vocês vão ver minha cara feia aqui de novo. Olha, estavam vendo direto, mas com o tamanho mais pequenininho, né? Então, agora eu vou compartilhar o meu NetBeans. Isso é a minha internet, não dá nenhum jabu. Aqui compartilhei. Esperar um tempinho que tem um delay entre eu compartilhar e vocês de fato terem o retorno desse compartilhamento. Então, para que vocês possam acompanhar a aula a partir desse projeto, é importante que vocês estejam com aquela estrutura de base de dados que a gente utilizou em aulas anteriores e que vocês estejam pelo menos com o MySQL do Champ ativo, certo? Esse projeto que eu compartilhei com vocês já está também com o JDBC já importado em bibliotecas, certo? Então, vocês não vão precisar fazer o adicionar a biblioteca para poder mapear o banco de dados MySQL a partir de classes e drivers, porque eu já fiz isso por você. O que pode acontecer é de vocês passarem por algum problema em relação à versão do JDK que vocês estejam utilizando, porém é possível fazer um downgrade ou upgrade do projeto no momento que vocês abrirem ele no NetBeans de vocês. A gente já chegou a passar por isso nas nossas aulas presenciais. Qualquer problema que vocês venham a passar na abertura desse projeto, a hora é agora de mitigar. Caso vocês venham assistir a aula via vídeo no futuro e queiram executar esse projeto depois, me enviem um e-mail caso vocês tenham dificuldades em abrir esse projeto e começar a codificar, certo? Então, já está com o JDBC aberto e já estou utilizando uma base de dados que a gente utilizou em aulas anteriores. A base de dados aula Java, Driver, utilizando o JDBC para poder fazer a conexão com MySQL, na tabela cadastro com os 3 campos que eu já compartilhei aqui no chat, certo? Note que, por enquanto, esse projeto não está fazendo a divisão lógica, a divisão física das classes, já que tudo está no mesmo package, que por enquanto ele se chama exemplo MVC. O que é que esse projeto tem dentro desse pacote? Aquela interface gráfica que a gente criou e utilizou statement e depois a gente atualizou ele para prepared statement. Porém, para esse projeto, a gente deixou os eventos de clique todos vazios, porque, pessoal, a partir de agora a gente está considerando trabalhar com um padrão de projeto. Esse projeto preconiza a divisão de lógica por camadas, né? Então, antes, a gente tinha o nosso front-end representado por essa classe que a gente chamou de principal, e dentro de cada evento de botão a gente está fazendo o quê? Execução de consultas, lógica de classes do tipo modelo, já que elas que vão ser responsáveis pela parte do mapeamento objeto relacional. Então, a gente optou por tirar todo aquele código que a gente fez em aulas anteriores, porque agora não é interessante, apesar de ser possível, mas no MVC não é interessante que a gente misture lógica de persistência de dados com lógica de apresentação, lógica de view. Então, na verdade, a partir de agora, essa classe principal representa um recurso de view, né? Representa uma classe view, que daqui a pouco a gente vai dividir ela fisicamente dentro do nosso projeto. Então, esse carinha vai ser a única view a ser criada, que na verdade já está criada na nossa aplicação, certo? Então, para poder diminuir o tempo de codificação, a gente já viu aula de criação de interface gráfica, de JFrame. Quem não viu isso, mesmo antes do coronavírus, a gente já tinha vídeo a respeito disso. Então, procurem revisar, mas ferramenta RAD no NetBeans, isso é feita de forma muito rápida com o NetBeans. Quem estiver utilizando Eclipse, tem um recurso Window Flow, alguma coisa assim. Admito que eu não lembro agora, mas é Window alguma coisa. É um plugin que você pode instalar no Eclipse para poder fazer a mesma coisa que a gente está fazendo no NetBeans. Porém, não é tão fácil quanto utilizar o NetBeans. O NetBeans, inclusive, tem um alinhamento automático componente, certo? Além disso,
Nesse projeto, eu também importei aquela classe MySQL que a gente criou na aula passada, especificamente para manipulação da interface Prepared Statement, para a gente poder executar consultas preparadas. Só revisando a aula passada, uma consulta preparada permite que a gente possa alocar em cache consultas e a gente possa evitar tanto SQL injection quanto facilitar a submissão de parâmetros de consulta. Principalmente quando estiver executando consultas do tipo insert, update, delete, sempre quando eu passar um ID, um nome no telefone, em vez de eu trabalhar com aquela lógica de concatenação de parâmetro, eu possa utilizar método de submissão de parâmetros, que é muito mais eficiente de ser implementado nesses âmbitos e também para não estar fazendo costura de string para poder implementar minhas consultas, já que tem métodos específicos para tal. Então, temos aqui o nosso projeto que, por enquanto, temos a classe MySQL que a gente criou na aula de Prepared Statement, nossa interface principal que a gente criou desde a aula inicial de JDBC, e nós temos o exemplo MVC, que é uma classe principal, né? É como se fosse o nosso index.php, né? Onde a partir dele a gente vai poder startar a nossa aplicação de fato. Por enquanto, eu vou deixar essa classe quietinha, certo? No início da aula, a gente viu que é uma boa prática quando a gente está aplicando o modelo MVC, que a gente possa separar de forma física os arquivos ou componentes que especificam, representam, mapeiam cada uma das nossas camadas, ok? Então, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Vou criar um pacote de classes para cada um dos recursos MVC que eu venha criar desse projeto a partir de agora, certo? NetBeans, para eu poder criar pacotes de classe, basta eu clicar com o botão direito em cima aqui de pacotes de código-fonte, indo na opção novo e logo em seguida selecionando a opção aqui, ó, pacote Java, certo? Eu vou criar 3 pacotes. Um pacote que vai me permitir encapsular todas as classes controladoras, que eu vou chamar esse pacote de controller. E vou fazer a mesma coisa para o pacote view e o pacote model. Eles vão ficar com esse cinza opaco aqui, porque por enquanto esses pacotes não têm nada dentro. Ao passo que eu for criando classes, eles vão ficar amarelinhos como essa classe padrão, ou esse pacote padrão que veio junto ao projeto de vocês. Então, novo pacote Java, vou criar agora o pacote view. Isso é interessante, pessoal, para que também no futuro vocês possam importar esses packages para outros projetos Java que tenham os mesmos recursos em comum. Por exemplo, eu posso criar um pacote de JFrames que vão ficar contidos numa view, e se eu for criar uma outra aplicação com interface gráfica em comum, basta importar o package para esse projeto, que aí eu já vou ter todas as interfaces gráficas já criadas, você está criado do zero, né? Então, aqui de novo pacote Java, já tem um controller view, só está faltando o pacote model. Vou clicar em finalizar, certo? O NetBeans tem um recurso interessante que eu posso transferir classes entre pacotes com clique, seguro e arraste. Note que no início da aula eu já disse que a gente já tem uma classe do tipo view criada dentro desse projeto exemplo que eu compartilhei com vocês, né? Que é essa classe principal.java. Eu posso clicar, segurar e arrastar ela para dentro do pacote correto, né? Que é o pacote view. Vou clicar, segurar e arrastar ela para o pacote view, certo? Ele vai mostrar essa janela aqui que permite você mover uma classe com ou sem refatoração, certo? Nesse caso, é interessante vocês moverem com refatoração. Por quê? Deixa eu cancelar aqui para mostrar para vocês. Se eu clicar 2 vezes aqui dentro da classe principal e acessar o código-fonte dele, note que se eu subir ele, a partir do comando package, note que ele está dizendo que essa classe, originalmente, está dentro do pacote exemplo MVC.
Se você for arrastar essa classe para outro pacote, vai ser gerado um erro se você não refatorar, porque ela vai estar fisicamente dentro de um pacote que eu quero, porém, logicamente, ele ainda vai estar apontando para outro pacote. Aí vai dar um erro, ora, essa classe está dentro de um pacote, porém o comando package está dizendo que ela está dentro de outro pacote. Então, é importante que eu possa mudar o comando package para o nome da pasta que ele for movido, né? Com a refatoração, esse tipo de comando já vai ser atualizado automaticamente para o seu NetBeans. Então, o que é que eu vou fazer aqui de novo? Clicar, segurar e arrastar para dentro do package correto e vou clicar em refatorar, para que esse tipo de comando seja refatorado, corrigido, atualizado. Caso uma classe externa esteja utilizando ela, também eu vou realizar as devidas atualizações. Note que o pacote de view está correto. Note que se eu for acessar a classe principal, agora especificamente o código-fonte, note que o package foi atualizado, sem eu sequer me preocupar com isso, porque eu deixei a refatoração de classe dedicada apenas para o meu estagiário não remunerado efetuar essa atualização para mim, certo? Tudo aquilo associado a cadastro em banco, a bancos de dados, a execução de conexões, a execução de queries, deverá ser especificado dentro do pacote model. Lembrando, pessoal, isso não é algo obrigado ou imposto pelo padrão MVC. Isso aqui é um exemplo de como eu posso estruturar esse pacote. Ele criou essa classe específica para criar os objetos connection e prepared statement. Portanto, eu também vou ter que refatorar essa classe para o pacote model, certo? Então, eu vou arrastar ela para a divisão física correta e vou clicar em refatorar. Isso é, inclusive, um exemplo de como vocês podem adaptar um projeto não especificado no modelo MVC e começar a organizar ele para o padrão MVC, certo? Então, aguei agora model, refatorado, classe MySQL, dentro do package correto, certo? O controller, a gente vai criar a posteriori, por enquanto ela vai ficar vazia. A gente vai deixar esse pacote padrão criado para o nosso projeto, mantido ele, certo? A gente vai deixar a nossa classe index dentro do pacote padrão que a gente especificou. Feito isso, para finalizar a aula de hoje, vamos começar a entender, e isso deixa eu compartilhar os slides com você novamente, para que isso possa ficar claramente contextualizado. Vamos aprender uma forma, não uma imposição do modelo MVC para implementar recursos ou componentes da camada de modelo, especificamente para o nosso exemplo, certo? Dando uma olhada aqui nos slides, a gente pode verificar que a camada model deve suportar o carregamento de informações de banco de dados para objetos em memória e vice-versa. Normalmente é no model que a gente vai fazer o que a gente chama de mapeamento objeto relacional. O que seria esse mapeamento objeto relacional, pessoal? Normalmente, quando eu estou trabalhando no esquema, no modelo relacional, SGBDs, um modelo especifica um esquema. Um esquema define uma estrutura de dados que vai abstrair os dados a serem persistidos em banco. Quando eu estou tratando no modelo relacional, estou tratando as minhas estruturas de dados ou os meus esquemas, a forma como representar esses dados em banco a partir de tabelas, linhas para representar dados, colunas para representar campos. Porém, quando eu estou trabalhando com Java e eu quero persistir os dados que virão de Java, eu tenho um dilema. Java não representa os dados nesse esquema, no esquema de tabela, linha, coluna. Eu represento os dados e a forma como eu vou interagir com esses dados a partir de atributos de objetos. Significa que os dados sempre vão estar encapsulados em objetos. Esse é o esquema do Java de poder representar as estruturas de dados e os dados a serem mantidos em memória. Então, aí eu tenho um dilema, que é o quê? Java trabalha com objeto, MySQL trabalha com esquema de tabela.
como eu vou poder mapear esses dados de uma maneira que tanto o MySQL consiga interpretar os dados submetidos, quanto o Java consiga pegar os dados oriundos do modelo relacional e poder converter eles para um modelo de objeto. É aí que entra o que a gente chama de mapeamento objeto relacional. Um model nada mais é do que um tradutor de esquemas, fazendo com que o meu Java consiga, ou qualquer linguagem de programação, né, consiga compreender a forma como o seu banco de dados trata e manipula os dados e consiga transmitir os dados para ele sem precisar fazer com que o Java consiga trabalhar com os dados seguindo o mesmo esquema do MySQL, ou do Postgres, ou de banco de dados não relacionais, certo? A mesma lógica no inverso, né? Isso permite que eu possa pegar dados de tabelas e poder encapsular esses dados em objetos, que seria um esquema que o Java consegue compreender, já que é essa forma que ele tem de representar e de encapsular dados. Essa conversão de esquema é o que a gente chama de mapeamento objeto relacional. No padrão MVC, normalmente quem fica responsável por essa demanda são as classes model, ok? Inclusive, existem vários frameworks no mercado que, sabendo que um projeto MVC sempre vai ter essa necessidade de fazer o mapeamento objeto relacional quando se for manipular bancos de dados relacionais, tem vários frameworks que têm o objetivo de otimizar ou automatizar a criação de tais classes. É aí que entra um framework bastante famoso, que é o Hibernate, né, como alguns falam, que a gente vai aprender a trabalhar durante o curso. Como a gente pode trabalhar com Hibernate para poder fazer esse mapeamento objeto relacional, essa conversão de esquemas de forma automática. Porém, antes disso, como vocês podem ver aqui no slide, eu estou dizendo que a gente vai ver ainda isso, a gente não vai ver agora. Por quê? É importante que um programador saiba fazer esse mapeamento objeto relacional na mão, de forma manual. E existem vários objetivos, vários motivos lógicos para tal. O primeiro é que só entende o modelo MVC entendendo a forma como as camadas são criadas, estruturadas e programadas. Se você sempre utiliza frameworks para isso, você vai só entender a forma como aquele framework mapeia um modelo. Como eu disse para vocês, existem vários padrões de se codificar MVC, inclusive para cada camada existe um padrão por camada também. Tem padrões para criação de controllers, tem padrões para criar views, tem padrões para se criar models também. Então, se você procura entender um modelo MVC no escopo de um framework, na verdade você está aprendendo a trabalhar com framework e não com padrão MVC. Então, você codificar na mão a forma de você entender o modelo MVC de uma maneira mais genérica, facilitando até a adaptação dele para outros frameworks, mitigar problemas que você porventura venha enfrentar utilizando um framework baseado no modelo MVC. Em resumo, né? Você não é um utilizador de classes e métodos do framework, né? Você entende o porquê dele existir e a forma como utilizar os recursos automatizados fornecidos por eles. Então é importante você passar pela idade da pedra, né? Que é codificar na mão, antes de utilizar um framework de fato, né? Entender como criar um model e como ele funciona de fato, sem depender de um framework específico. Como eu disse, o Hibernate é um padrão de mercado para o mapeamento objeto relacional em Java. Mas lembre-se, o Hibernate é interessante para mapeamento objeto relacional. Mas quando eu for trabalhar com NoSQL, e se eu quiser alterar toda a minha aplicação, só porque meu banco vai deixar de trabalhar com o esquema relacional para o esquema não relacional? Ora, eu não particionei minha aplicação por camadas, trabalhando com relacional ou não relacional, não vai mexer com as minhas classes de visão.
não vai mexer com as minhas camadas, com a minha camada controller. Porém, vai mexer drasticamente na forma como eu modelei os meus modelos, as minhas classes de modelo. Vamos supor que os meus models especificaram conexões com o banco a partir do modelo relacional. A partir do momento que eu mudar para NoSQL e eu mapeei tudo para Hibernate, eu vou ter muita dificuldade em adaptar as minhas classes seguindo o mapeamento objeto não relacional, certo? Então, você ficar muito bitolado em Hibernate, principalmente para essa nova convergência sem esquema, você vai ter fortes dificuldades. Então, você poder modelar e aprender a modelar seus modelos na mão vai fazer com que você possa ter skills, ter competências e habilidades que vão te permitir mapear os seus modelos, independente se você está trabalhando com esquemas bem definidos ou não. Então, ficar muito preso a framework, muito preso à tecnologia, faz com que você, na parte teórica, decaia um pouquinho em relação a aprendizado. Então, é importante você entender como os frameworks funcionam de forma automática, para poder, inclusive, ter um melhor julgamento para escolher o melhor framework que o outro, porque vai depender também do seu modelo de dados a ser tratado. Então, o uso do Hibernate ou não vai interferir também na forma como você está tratando o esquema de dados de banco, certo? E também aqui, ó, entender como o Hibernate funciona e como ele automatiza o mapeamento, ele vai trabalhar com o Hibernate. E o que a gente vai aprender a fazer na mão, o Hibernate faz de forma automática. Mas para poder você não ser apenas um pressionador de botão, tipo, usa o Hibernate com aquele esquema Ctrl+C, Ctrl+V, sei lá como o Hibernate funciona. Porém, eu estou utilizando ele, ele está funcionando. Isso para um projeto pontual é interessante, mas para concurso público, para um processo avaliativo, para uma prova de certificação, você vai estar tendo você vai estar se prejudicando muito, porque você aplicando o modelo MVC em Java na mão, você vai estar aprendendo a aplicar o modelo MVC em qualquer linguagem de programação. Você só vai estar adotando Java como um estudo de caso. Porém, o que você vai estar fazendo para Java pode ser adaptado para PHP sem nenhuma dificuldade. Ele não vai estar utilizando o framework inicialmente. Ele vai estar adaptando o padrão, utilizando a sintaxe Java e o paradigma unidade objeto em Java. Mas isso não vai ser, via de regra, apenas para Java, mas para qualquer linguagem. Isso aqui é o que eu acho mais interessante, né? Poder no futuro, quem sabe, vocês criarem o próprio framework de vocês e ganhar dinheiro com isso, certo? Então, muitas vezes o cara entra no curso de Ciências para a Internet focado apenas em desenvolver software. Mas, na verdade, tem muita gente que ganha muito mais dinheiro e fica, inclusive, rica com isso, criando recursos para que outros programadores venham a desenvolver software. É aí que entra a criação dos frameworks. Se você não entende como esses frameworks são criados, você dificilmente vai entrar nesse mercado, né? Por quê? Porque você está acostumado apenas em utilizar frameworks e não a criar os seus próprios frameworks. É isso que a gente vai tentar ver durante o nosso curso, antes de a gente começar a utilizar o Hibernate, por exemplo. Então, com isso, eu vou finalizar a minha aula, certo? Para que na próxima aula a gente possa mapear um modelo utilizando um padrão de projeto específico para isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Próxima aula, prometo que a aula vai ser bem mais prática, mas eu precisava deixar clara essa teoria antes de a gente possa codificar o projeto MVC, o nosso primeiro projeto MVC para valer. Certo? Valeu, galera. Até a próxima aula. Brigadão. Tchau, tchau, galera.